quando o Eugênio veio com essa proposta de abordar essa questão de crise e tudo mais, um tema que eu já abordei até nas sessões lá do HGF de uma maneira bem superficial, eu pedi para o Eugênio botar esse tema. O SAVA é um curso muito interessante e que ele vai amadurecer bastante ainda, e o que, na minha opinião, e isso eu falei até para o Anderson, que é do SAVA, e o Washington, é a padronização das coisas, né? A padronização de uma maneira que você saia com o SAVA, assim como a CLS, você tem que sair dali com um modelo mais ou menos matemático do que você fazer em situações de crise. E esse tema de habilidades não técnicas dentro da manejo de crise, ele é muito debatido no contexto da aviação e daquelas usinas termonucleares em caso de acidente, né? Então, conflito de interesse, eu expliquei na MSD, falo sobre o vídeo, mas essa aula especificamente não tem nada de conflito diretamente. Então, o que são as habilidades não técnicas? Bom, são recursos de habilidades pessoais, sociais e cognitivas que complementam as habilidades técnicas e contribuem para o desempenho eficiente e seguro, né? Vai dar mais qualidade ao resultado final do nosso. E quais são essas habilidades, né? Gerenciamento de tarefas, trabalho em equipe, consciência de situação e tomada de decisão. Já estão vendo que é um assunto meio filosófico. Eu gosto de dar aula, que quando uma pessoa sai da aula, ou ele confirma uma conduta que ele tem, ou ele mude alguma conduta. Essa aula é mais para abrir a cabeça em relação a determinados comportamentos que a gente, porventura, possa ter no ambiente, principalmente de crise. E, na anestesia, a gente está potencialmente em crise o tempo todo, né? Assim, potencialmente, pelo menos, né? Então, tem trabalho mostrando, revisões mostrando que essas habilidades de time inadequado, que inclui ali nessas tarefas, né, nessas habilidades, comunicação não padronizada, né? Às vezes a pessoa fala, o paciente está em PCR, aí o auxiliar de enfermagem sabe o que é um PCR, por exemplo, né? Então, usar palavras todas, sabe? Liderança efetiva, às vezes o médico não toma uma postura de um anestesista de liderar aquele time na intercorrência. Falta de consciência de situação, que é um termo bem interessante que ajuda a gente a entender algumas coisas, né? Utilização ruim de recursos de triagem e priorização inapropriada de tarefas. Bom, então são essas as habilidades não técnicas. Então, em relação ao gerenciamento de tarefas, desde o momento em que a gente induz o paciente, a gente sabe o que a gente vai fazer passo a passo. Aliás, antes da gente induzir, a gente já prepara o material, chega o aspirador, aquilo tudo que a gente faz. Isso passa por um planejamento, e uma boa anestesia começa com um bom plano. E o planejamento inclui, né, desde um checklist pré-preparo do paciente, desde o planejamento de como eu vou abordar aquele paciente em relação à via aérea, em relação à analgesia pós e o intraoperatório, né? E eu tenho que priorizar, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje é muito batido nos guidelines de via aérea, que o objetivo de uma parada cardiorrespiratória não é obrigatoriamente ventilar o paciente. E eu vou usar esse polêmico até mesmo na hora que é da próxima aula, em situação muito não ventila. E priorizar e conhecer os recursos. Uma vez eu fui chamado para ajudar numa via aérea difícil, uma emergência, e estava aquele fuzuê doido, e já tinham tentado entubar o paciente, estava aquela confusão, e a maletinha de via aérea difícil estava guardada no canto. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Eu costumo dizer que se você tem uma via aérea difícil, ele tem que estar dessa forma. Você tem que saber onde é que estão os materiais. Geralmente, como é que eu faço na prática? Eu pego um vizinho de maio, boto todo o meu arsenal de via aérea, que eu possa, porventura, precisar utilizar naquele momento. Então, não adianta estar guardado esse material, certo? E não adianta o material também ser inadequado, né? Às vezes, a gente chega no hospital e está desse jeito o nosso material de anestesia, né? Não é raro. Tem muitos hospitais que oferecem o nosso... Eu brigo muito porque isso é uma besteira, mas quando a gente tem um carrinho onde a gente sabe exatamente onde está as coisas, as medicações, as sondas, às vezes na intercorrência aqui, uma vez eu tive hipotensão inesperada após a indução, eu demorei mais de um minuto para achar uma efedrina. Então, isso é um absurdo, entendendo? Essas coisas não podem acontecer dentro do contexto da anestesia. E a gente sempre tem que manter uma qualidade adequada para o paciente poder sair, né? A gente fala em cadeira de praia, né? Eu acho lindo quando o paciente automaticamente assume uma posição confortável no pós-operatório. Bom, e o trabalho em equipe? Eu já falei anteriormente, né? A gente tem que trabalhar em equipe. Frequentemente, eu tenho certeza que acontece com vocês, às vezes tem não vou nem falar aqui numa situação de parada, um antibiótico que a gente tem que fazer antes da indução e da incisão cirúrgica. A gente pega o antibiótico, aí o auxiliar de enfermagem vem, coloca no seu carrinho, não avisa nada, e você fica fazendo um milhão de coisas, quando vê que começou a cirurgia, não fez o antibiótico. Então, assim, a gente tem que cobrar, a gente
é formador de opinião, a gente tem que cobrar uma maneira de educar os técnicos de enfermagem no sentido de fazer sempre comunicação em alta. Né? Você pede uma coisa, ele tem que avisar que a coisa chegou. Ah, doutor, eu avisei. Ele só pode parar de avisar que a coisa chegou depois que você confirmou que escutou. Então, assim, eu sempre faço esse trabalho no meu dia a dia, no sentido deles avisarem que determinada coisa foi feita. E isso é muito importante, a gente vai ver nas práticas, essa comunicação em alta. O médico, como líder de equipe, né? Por mais que o cirurgião, às vezes o paciente é do cirurgião, no momento de crise, o cirurgião ele vai no máximo fazer a reanimação, a massagem cardíaca. Né? Então, definitivamente, a gente, como anestesista naquele meio, é peça fundamental. E a gente vai coordenar a equipe de uma maneira a priorizar tarefas, como eu falei anteriormente, a delegar funções, né? E no sentido de que o paciente saiba melhor. E as ordens, elas não podem, de maneira nenhuma, ser duvidosas. Né? Por exemplo, eu presto traz uma lâmina de laringoscópio, né? Número 4. Aí eu vou dizer a lâmina, tenho que dizer o número, tenho que dizer porque senão ele vai trazer uma lâmina daquelas de cavalo, aquela daquele tamanho que o paciente tem um queixo curto que não é adequado. Então vocês têm que fazer, sempre ter uma ordem bem precisa, dizendo o que exatamente que você quer, certo? Para que você consiga o resultado adequado. E como eu falei anteriormente, principalmente em situações de crise, toda a comunicação é em alça, certo? De uma maneira que você saiba que aquilo que foi pedido foi feito. Porém, existe um estigma da medicina que o médico ele não está apto a escutar opiniões. Um exemplo muito clássico, uma vez eu estava fazendo anestesia com um paciente, o paciente tinha alergia de pirona, era 5 duplo J num dia, eu ia tirar, sedação rápida, né? E um deles era alérgico a dipirona. E minha rotina era dipirona no paciente. E eu ia fazer a dipirona e o técnico de enfermagem do doutor, eu acho que ele é alérgico a dipirona. Então, assim, a gente tem que colher essas informações também do pessoal de enfermagem, porque eles também ajudam muito a gente, né? Bom, consciência de situação. Essa talvez eu vou demorar um pouquinho mais, e eu vejo no dia a dia, às vezes, como eu lido ali com o aprendizado, o residente muitas vezes está focado em fazer aquela tarefa específica, né? Tipo, vou pegar uma sessão central, o paciente está saturando 40, frequência de 30, e o cara está lá, tentando funcionar o central. Isso acontece, né? Mesmo depois de terminar a residência. Então, a consciência de situação, ela passa pela percepção, né? Pela compreensão e pela projeção. Até esse autor fala que o bom desempenho é geralmente baseado num bom conceito de situação, exceto em casos de muita sorte, né? Então, assim, se a gente tem essa percepção, a percepção é estar atento a vários sinais do paciente. E a nossa principal interface acaba sendo o monitor. Bom, então, percepção dos elementos do ambiente dentro de um espaço e tempo, compreensão de seus significados e projeção de uma condição do futuro próximo, né? Isso é uma definição mais ampla aqui. Só que o tempo dentro da anestesia é muito curto, né? A gente não está jogando xadrez. Você passa 30 minutos para planejar a jogada para você prevendo as jogadas futuras. A gente está nessa condição mais como Medina aqui, né? Ele vê a onda fechando, ele tem que de uma vez subir e ter essa consciência de em que momento ele vai fazer a manobra, né? Então, passa pela percepção, pela compreensão e pela projeção, né? Exemplos, poluição visual e sonora. Toda vez que eu vou induzir um paciente, aí fica cada um, às vezes a pessoa tem um nível de concentração mais elevado, né? Ou está e aí ele consegue, às vezes, naquela situação cheia de barulho dentro da sala, às vezes o som ligado nas alturas, e induzir o paciente. A indução, assim como o despertar, são momentos críticos, todo mundo sabe, né? Então, assim, às vezes, nesse momento, uma poluição sonora acaba piorando a nossa consciência de situação. Às vezes, a gente deixa de escutar o oxímetro, a gente não vê uma alteração do ritmo que seja adequada, uma capnografia baixa por um motivo qualquer, e aí você acaba não tendo o erro de nível 1, né, que é na percepção. Na compreensão, é você não ter um modelo mental. Um exemplo muito claro que eu uso, fora também da crise, é o exemplo do DTPP. Né? O DTPP, quando tá, que é mais ou menos similar ao VVS. Né? Às vezes, a pessoa não está acostumada com aquele monitor, né? Ela vê aquele valor, e às vezes o valor está de 17, 18, e você fez um hack, um perdural associado geral, no caso, né? O perdural associado geral, e o paciente fez uma pressão mais baixa e ele vai aumentar o VVS. O VVS quer dizer que ele responde a volume, não quer dizer que ele precisa de volume. Então, é uma compressão inadequada
daquela percepção, né? E a projeção, eu exemplifiquei aqui como antecipação da possibilidade de EM com pressão baixa. Então, aquele paciente que você viu na cintilografia, é uma cirurgia oncológica, né? Você viu que ele tem algumas alterações isquêmicas na cintilografia, aí você faz uma peridural, no geral, excelente anestesia, mas é relapso quanto à pressão. O paciente, por exemplo, com reserva coronariana mais baixa, ele tem que manter uma pressão pelo menos parecida com o que ele tinha no pré-indução. Você vai ter que manter um vasopressor contínuo, né? Ou pelo menos em bolsa. E essa antecipação também é, por exemplo, a gente induz, o paciente vai fazer uma colestectomia. A gente sabe que o pneumopertônio leva um disparo simpático, né? Uma liberação de catecolaminas pela distribuição abdominal, pelo CO2, e aí às vezes o paciente está em potência na indução, que a gente está com aquele ansiedade de não baixar na depressão, aí você faz um vasopressor imediatamente antes do pneumopertônio. Ele vai fazer pico hipertensivo. Então, essa projeção do futuro é importante também na consciência de situação. E o que acontece muito frequente é a visão em túnel, né? Uma coisa que eu sempre, a gente tem que exercitar é essa questão. Eu estou fazendo qualquer procedimento, se você não se sente capaz de, por exemplo, funcionar um central ou uma PAM e prestar atenção no monitor, é melhor que você peça ajuda para alguém. Pega um auxiliar de enfermagem, olha, você vai sentar aqui, ficar em frente ao monitor e ficar olhando se der alguma alteração importante. Se você explica, porque às vezes o técnico de enfermagem não está habilitado também para isso. Uma vez, eu vou cortar essa parte editada, né? Uma vez eu estava atrasado com o plantão, e aí eu estava terminando uma cirurgia, aí eu pedi para o colega ficar de olho no técnico de enfermagem. Ficar de olho no monitor, enquanto eu ia bloqueando um paciente. E eu era 7 da noite, eu estava no frotão. Aí eu fiz o bloqueio uma hernia, fiz o bloqueio baixo e voltei. Estudar o paciente, né? Errado. Eu vou editar essa parte, tá bom? E se alguém disser aqui que eu fiz isso, eu negar até a morte. Aí eu cheguei, voltei a estudar meu paciente tranquilo e fui para a hernia. Quando cheguei, estava com uma frequência de 31. Né? A saturação estava 98, mas a frequência estava de 31. Ele falou, doutor, mas até aí a saturação está ótima. Então, a gente tem também que ter cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? E aí a consciência de situação é muito bem exemplificada na avaliação do choque, por exemplo, né? As janelas do choque, né? Alteração de consciência, alteração de pele e oligúria são as 3 janelas do choque. Então, consciência de situação. E para a gente que toma conta de contexto muito complexo, né, a gente tem que estar atento a muita coisa, né? Isso aqui é só uma parte que a gente tem que estar atento, né? Os parâmetros hemodinâmicos, os monitores, né? As drogas que a gente está infundindo, né? A monitorização da ventilação e cerebral. Então, muita coisa, além de ter que estar de olho na cirurgia. Essa consciência de situação, um exemplo claro e recente pelo qual eu passei, eu estava numa prostatectomia, e o cirurgião o tempo todo, prostatectomia aberta, e é ruim de ver o sangramento no campo, eu fico olhando o tempo todo, mas não consegue ver. E o cirurgião fala, não está sangrando nada, não está sangrando nada. E eu estranho, a pressão caindo, não estava... Quando eu fui, quando eles foram aspirar o campo lá, tinha mais de 1.500 de sangue no campo, certo? Então, assim, consciência de situação, não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu tive uma vez uma anestesia com o Renato Perdigão, que a gente estava com um ecocardiograma transesofágico, monitorizando, e mesma coisa, o cirurgião dizendo que não estava sangrando, e cirurgiões bons, não estou falando de cirurgiões ruins, não, certo? Eu confio. Não estava sangrando, não está sangrando. Quando foi o cell saver, era um aneurisma de aorta, quando passou o cell saver, a mulher passou 2 litros no cell saver. Se passou 2 litros, e ela conseguiu, geralmente ele consegue captar bem, foi pelo menos ali de sangramento, no mínimo 3 litros. Certo? E aí estava o eco, o paciente com eco hiperdinâmico, o VVS lá em cima, e não está sangrando, não está sangrando, não está sangrando, e eu não vejo o aspirador, porque fica com o cell saver, né? E não está sangrando, por que está acontecendo? E a gente não estava acreditando no que a gente estava vendo. A gente não estava tendo uma consciência de situação adequada. Outro importante na consciência de situação é isso aqui. A maioria dos monitores da gente está acostumado aqui com monitorzinho Dixon ou outros similares, que você vê o capnógrafo no mesmo monitor dos multiparamétricos, né? E esse carrinho do Draga, que é um carrinho excelente, não tem um conflito de interesse aqui, certo? Ele mostra o capnógrafo aqui. E a gente não fica olhando para esse monitor do ventilador, né? E aí outra vez eu tive estava uma cirurgia por vídeo, aí o paciente subiu, eu fui ver, ela estava quase 50, né? Então a gente tem que saber bem onde a gente está, conhecer bem os nossos monitores, os nossos aparelhos, né? A gente não está habilitado. E tem até estudo mostrando que determinadas formas de monitores, né, modo de apresentação,
eles aceleram a tomada de decisão, a detecção de evento adverso, a acurácia e reduz o trabalho mental. Se você está habituado a ver aquilo, você dá uma olhada, você já sabe. Se qualquer um olhar para aquele monitor, ele sabe que está tudo bem rapidamente, porque o monitor mais ou menos igual que a gente usa no nosso dia a dia. E por último, a consciência de equipe, checklist. Hoje em dia os hospitais estão procurando fazer esse checklist pré-operatório imediato, e quando a gente vai ler sobre isso, a gente fala que uma das coisas do checklist é se identificar. Eu sou Germano, anestesista, eu sou cirurgião fulano de tal. É uma besteira, às vezes, para a gente aqui, que a gente trabalha com as equipes fixas. Mas é importante que a gente, numa hora de intercorrência, a gente sabe o nome do técnico de enfermagem, para a gente poder chamar, certo? A gente saber se é esse o paciente mesmo que a gente vai operar, se é o lado correto. Então, esse checklist, na verdade, ele traz uma consciência de situação para a gente, certo? E, comprovadamente, reduz mortalidade e complicações. E modelos mentais compartilhados. Eu fui ajudar numa via aérea há pouco tempo de uma colega excelente, brilhante, né? E foi interessante que ela conseguiu fazer esse modelo mental compartilhado. Quando eu cheguei lá, primeiro, consciência de situação mais uma vez, me chamaram na minha sala. Aí, não, fulano de tal, tá precisando de uma ajuda ali. Eu fui tranquilo, assim, falando, não, pô, eu estava fazendo bloqueio, parei de fazer bloqueio, fui lá, bem, pô, né? Quando eu cheguei lá, o paciente estava roxinho. Né? Então, assim, se você for pedir ajuda, você tem que dar consciência para aquela pessoa também que vai lhe pedir ajuda. Eu falo, olha, é urgente, é intubação difícil. E aí eu tive que voltar para minha sala, eu peguei o vídeo laringoscópio e fui lá e a gente ajudou. Né? Então, assim, esse modelo mental compartilhado, a gente tem que todo o tempo dizer o que está acontecendo. Né? Declarar, isso aqui a gente vai falar um pouco dele, é o guideline britânico, do Reino Unido, de viagem difícil. A gente tem que sempre estar falando do nosso... E duas universidades exemplares, brilhantes, melhores do mundo, pregam justamente esse tipo de comportamento. Né? Olha aqui, ó, da Harvard, né? O Hospital de Harvard. Não retire esse livro da sala. Isso é um livro de checklist de intercorrência. Hipotensão. Você abre lá, abre na folha de hipotensão, enquanto está rendendo, alguém está lendo para ver se está tudo checado. Os diagnósticos diferenciais, o que pode ser feito, o que precisa ser feito. E existe isso aberto na internet. E Stanford também tem a mesma coisa. Então, assim, não parece desculpe eu ter uma idiotice, vou ficar lendo na hora que está intercorrendo. Não é ficar lendo, é alguma pessoa checar se foi tudo feito da maneira adequada. Então, uma boa consciência de situação inclui a capacidade de absorver informações, né? Memória de trabalho, porque às vezes você tem um volume muito grande de trabalho, você às vezes acaba esquecendo o que você vai fazer com aquele paciente, assim, no caso, por exemplo, das alergias. Então, é interessante a questão do checklist, reavaliação contínua, expectativa com projeção, né? Você vai fazer um determinado remédio, qual é a sua expectativa do efeito. Modelos mentais, tanto próprios, que aí entra aquela questão do livrinho aqui, quanto compartilhados, certo? Correspondentes padrões com experiências prévias, aí a questão mesmo da experiência, e o automatismo de certas condutas, como no ACLS e tal. Bom, tudo isso, eu não vou ficar desmiuçando esse gráfico aqui, é a consciência de situação e o que é que pode inferir na Constituição. E tudo isso vai para a gente tomar a decisão acertada, né? E cabe a gente decidir para onde é que a gente vai. Esse é um editorial, a foto da editorial, sai uma editorial logo depois o guideline britânico de intubação difícil, em que ele fala que a análise paralisa, né? Uma vez a minha esposa pediu, compra um sabão em pó, né? Aí não tem perigo eu acertar. Não, com certeza eu chego em casa com errado, porque é muita opção e eu não sei nem para que serve cada um desses, entendeu? Se fosse para minhas roupas, eu ia pegar o ombro qualquer aqui e levar para casa. Então, não adianta a gente ter, às vezes, tudo isso. A gente tem que ter uma rotina e saber o que é que está disponível. Lembra quando eu falei dos recursos, lá no começo, saber o que é que tem de recurso para mim, no sentido de estar organizado, material de via aérea, todo esse tempo de via aérea que é o que eu mais estudo, certo? Bom, então, inúmeras escolhas e a ausência de escolhas são ruins. O ideal é você ter as escolhas adequadas que você possa decidir para cada paciente. Bom, a análise paralisa, reduz opções, reduz a ansiedade e, às vezes, acaba que a gente fica fixando numa tarefa, como eu falei, por exemplo, a fixação na tentativa de intubação. Às vezes vai levar a uma situação de não retivo, que é tema para a próxima aula. E aí é melhor achar o sabonete certo e comprar esse aqui, né, se você... Bom, então esse é um estudo bem interessante, já de 2011, um pouco antigo, mas ele resolve todas as vias aéreas, mais de 12 mil pacientes, com a lâmina Macintosh, normal, um AirTrack, que é um vídeo laringoscópio, os dois com ou sem o bujo, e uma máscara laríngea C-Track, que não é mais fabricada, que é uma máscara laríngea que tinha uma câmerazinha.
Então, com esses simples guidelines, sem muito rebusco de bilhões de tipos de videolaringoscópio e etc., não precisa disso tudo. Você precisa de menos coisa para conseguir manejar a diabetes. Você precisa ter alguma coisa. E cabe a gente pesar o que é importante para aquele paciente, quais são as prioridades para aquele paciente. Bom, está acabando. Isso aqui é um outro tema interessante, que é o The Notorious Five. Né? São as 5 atitudes perigosas na aviação. Certo? Anti-autoridade, prepotência. É engraçado que a prepotência, se você for ver nos livros, no inglês, ele chama de macho. Macho é atitude. Né? E macho é macho de homem, de prepotente mesmo. Né? É sexista mesmo esse termo. Tá entendendo? Invulnerabilidade, impulsividade e resignação. Anti-autoridade é aquela pessoa que se acha superior aos guidelines. Não estou falando aqui, você não pode ter sua conduta e sua experiência, mas tem certas situações que você tem que levar em consideração o que está escrito, porque na hora deles é verdade. Certo? A prepotência é aquele que às vezes você chega a fazer uma intubação difícil, aí chega um cidadão depois de errar 10 tentativas de intubação, aí não, pode deixar que eu consigo, eu me garanto, aí vai tentar mais umas 5 vezes. Certo? Isso é a prepotência. E a anti-autoridade e a prepotência são as principais características detectadas, que foram detectadas no sentido de não passar para o passo seguinte de uma viária difícil para fazer uma cricotiroidostomia. A invulnerabilidade é aquele negócio que você fala que não vai acontecer com você, aquela pessoa fala, viária para mim não existe, viária difícil para mim não existe. Né? A gente pode falar isso até brincando, mas eu acho que eu não falaria nem brincando. Tá bom? Então são essas atitudes aqui, essa aqui foi rápido, a atitude e a macho atitude, né? Bom, isso aqui é um resumão de tudo isso que eu falei, né? E como é que eu vou melhorar meu desempenho, já que é uma coisa meio que filosófica. Como eu falei, às vezes no final da aula aqui ninguém vai sair com uma conduta muito diferente, mas eu espero que saia com um pensamento diferente. Né? Às vezes até de dar uma ideia. Prática deliberada. Eu fui para uma palestra, uma vez, do Pat Adams, né? Eu queria conhecer e tal, quando eu estava na residência ainda. E eu não gostei da palestra do Pat Adams, assim, achei ruim. Mas tinha um cara que fez a abertura da palestra do Pat Adams, que ele falava isso em 2008, certo? Eu não sabia nem que era coach ainda, mas eu descobri lá na hora que era uma pessoa do coach. E ele falava de não sei quantas horas de prática deliberada. Fala-se que para uma pessoa ser expertise numa coisa, ele precisa de 10 mil horas de treinamento, certo? Futebol, golfe, etc. E aí, como é que a gente consegue melhorar isso? O que é primeiro prática deliberada, né? Bom, aqui, né? O expertise, às vezes a gente começa a andar de bicicleta, a gente só tem a noção básica, ali faz de qualquer jeito, né? Você vai melhorando, com a prática deliberada você chega ao expertise máximo. E se parar o treinamento, você pode cair da bicicleta. Bom, então, a prática deliberada é uma maneira de aquisição e manutenção de expertise, que todos nós procuramos, por isso que a gente está aqui agora, né? E em que consiste a prática deliberada? Repetição de habilidade e feedback. Repetição de habilidade e feedback. E o desempenho só melhora com a prática deliberada. Às vezes a gente tá ali, faz 10 vesículas num dia, né? E aí não mudou nada, não fez uma avaliação do que a gente está fazendo, não foi ver o paciente no pós-operatório, não perguntou ao cirurgião como é que estava a questão de condição cirúrgica, não foi atrás do paciente para ver a questão de analgesia pós-operatória. E tem vários ensaios mostrando que você melhora o desempenho tanto das habilidades técnicas como não técnicas com a prática deliberada. Esse aqui é um trabalho que eles avaliam residência, submetido a uma situação de crise, e fizeram 3 grupos, sem feedback, com feedback oral e feedback oral com vídeo. E o feedback feito de qualquer forma, certo? Ele traz benefício na conduta do paciente, no manejo do paciente. Então, como é que eu faço para buscar melhor após a residência? Na residência é mais tranquilo, porque você está naquela imersão total, né? Por isso que a residência, pode vir o governo que for, mas a residência sempre vai ser a melhor forma de formar médico, a melhor maneira de formar médico, porque acaba sendo uma prática com feedback, a gente conversa depois e tal. Então, procurar trabalhar habilidades novas e antigas, workshops, cursos de simulação, né? Depois da residência. E aí esse gráfico, só para vocês terem noção, e incentivar que vocês procurem esse tipo de curso, ele fala justamente isso. Esse HA e HO é High Acuity e Low Opportunity, né? Na verdade é LLO. Então, assim, são situações de alta gravidade, potencial alto de gravidade de complicação e baixa oportunidade. Não é todo dia que a gente se depara com parada cardiorrespiratória, com intoxicação por anestésico local. Porque a gente tem que fazer práticas disso, né? E aí entra todos esses cursos, e tem diversos cursos nesse aspecto. Bom, porém, esse autor fala, né,
e eu acredito nele, e os experts, e eu considero que todos os experts, né, quase lá, né, têm a capacidade de monitorizar, autocriticar e refinar o desempenho a partir disso, né? E, mas sim, Germano, mas aí, anestesia é uma especialidade muito solitária, a gente está sozinho e a gente não tem muito feedback. Quais são as possibilidades? Como eu falei anteriormente, né? Discutir com colegas anestesistas, cirurgião, paciente. Uma vez, há pouco tempo atrás, uma colega, também não vou citar nomes, fez uma conduta excelente no manejo lá do área do espasmo, do rigidez torácica, eu não consegui definir muito bem, mas ela teve que entubar, usou um bujo e fez um pedido, e apareceu no pós-operatório com pneumotórax do paciente. Não tinha acesso central nem nada. Eu já fiz o pneumotórax com bujo, certo? Uma situação que eu tive que entubar de urgência, o paciente, a muscular lá em outro lugar, é uma situação bem complexa, eu me deparei com um viário difícil, passei o bujo, consegui entubar, no intraoperatório ele ficou todo desaturando, achei que ele tinha broncoaspirado nessa intercorrência, só pedi o raio-x porque achei que ele tinha broncoaspirado. E era uma lesão simples e alta no mesmo dia, um lipoma nas costas. E pedi o raio-x, não, falei com o cirurgião, vamos fazer um raio-x desse paciente, que eu acho que ele aspirou, para ver como é que tá. Quando eu vi, eu me deparei com o pneumotórax. Eu fui estudar, né? Fui ler, aliás, achei 2 caixas de pneumotórax com trocador de tubo. E esse feedback vale a pena. Aí quando eu fui falar isso para a colega, ela falou, não tem perigo de eu ter feito esse pneumotórax. Eu falei, então tá bom. Ok, beleza, não vou mais discutir. Então, a gente tem que discutir abertamente. Assim, se você não confia em discutir abertamente com 10 pessoas, chama aquele seu anestesista colega, faz, aconteceu isso, o que você acha? O que a gente pode melhorar e tal. Então, e o self-debriefing, que é a avaliação própria, ela até tem mostrado resultados. Não é melhor do que um feedback de outros terceiros, mas tem trabalho mostrando que um feedback próprio você consegue melhorar a técnica. Você só não pode ter atitude, né? Começa a entrar com isso, não tem perigo de ter feito isso. É que nem o cirurgião que quer voltar com tudo da anestesia, ao invés de tentar melhorar a técnica. Bom, tá acabando, pessoal. Então, feedback. O problema disso, naquele caso que eu fiz o pneumotórax, não se sabe o que não se sabe. Né? Então, se eu não for atrás de saber entender o que aconteceu, não adianta nada. E definir falha é parte do problema. Se eu não defino a minha falha, se eu não categorizo minha falha, eu também não vou conseguir melhorar. E por último, e aí isso é o que me motiva a estar aqui, o que me motiva a fazer as sessões, né? A expertise também contribui para a qualidade de vida através de uma maior autoestima e satisfação de carreira a longo prazo. Então, se a gente procura se habilitar, né, estar consciente do que a gente está fazendo e melhorar a nossa técnica, a anestesia acaba se tornando uma especialidade mais leve. Essa é a minha opinião e a opinião desse autor. Então, importante é conhecer as habilidades não técnicas no sentido de você trabalhar elas no dia a dia. Eu costumo falar para os residentes, isso não é mentira, alguns aqui podem confirmar, a maioria das anestesias que eu faço depois do operatório, eu mesmo, eu pensava que podia ter feito assim, eu faço uma reavaliação do que eu fiz. No dia a dia. Mas tu faz isso toda vez? Cara, se eu fazer um duplo J, eu não vou fazer isso. Mas uma cirurgia mais complexa, um dia que eu esteja mais optimizado, eu reavaliar e isso eu vou, o filigrama da técnica melhorando. Eu tenho certeza que isso ajuda muito. Conhecer fatores que podem comprometer, né, a questão da fixação de tarefas, né, por exemplo. Conhecer e melhorar as capacidades dentro desse feedback. E, de um ponto de vista científico, eu gosto de trazer sempre baseado em dados científicos, o melhor é o debriefing, né, o feedback de outras pessoas. Mas, se você não tem essa condição no seu dia a dia, você pode se autoavaliar de uma maneira bem aberta, sem achar que sempre está fazendo o certo. Né? Não é nem que está fazendo certo, que sempre está fazendo o melhor. Sempre achar que pode fazer um pouquinho melhor. Era isso que eu tinha para falar nessa primeira aula. Muito obrigado.